Olá, classe, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, só dando uma satisfação para vocês, essa semana que a gente está e a outra, as nossas aulas elas vão ser online. Devido ao decreto que teve, então assim, as pessoas não podem ficar até 8 horas na rua, tudo. Então, o que a escola decidiu junto comigo? Decidiu manter essas 2 semanas aula online. Provavelmente na terceira semana nós já voltaremos com a nossa aula presencial, uma vez por semana. Mas vamos esperar essas 2 semanas passarem e qualquer coisa eu informo vocês. A nossa aula de laboratório eu vou deixar para a última aula. Então, a aula de laboratório ela vai ter que ser presencial. Então, na aula de laboratório, nós vamos aprender a fazer o quê? O álcool em gel. Então, vocês vão poder pegar esse álcool em gel, poder levar para casa, tudo. Só que assim, para a gente poder fazer álcool em gel, nesse dia, vamos ter que estar paramentado com tudo. Touca, tá? Máscara. Máscara praticamente já está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Touca, máscara, luva, tá? Porque vocês vão levar esses produtos. Então a gente vai ter que ter o máximo de cuidado para que não contamine esse produto, tá? Quem não tiver touca, não tiver luva, me fala que eu vejo se eu consigo arrumar alguma coisa para vocês. Aí, pelo que eu sei, até onde eu sei, só preciso confirmar com a escola vai ceder as embalagens para vocês colocarem o álcool em gel de vocês e levarem para casa. Então a escola em si, ela já vai fornecer isso aí, tá ok? Então, o recado era esse. Daqui 2 semanas, então, as nossas aulas continuarão online. Só depois de 2 semanas a gente vai ver se vai ser presencial. A aula de química, ela vai ser uma aula, como que eu posso falar para vocês? Uma aula um pouco mais tranquila. Vocês podem ficar tranquilos que não vai ser aquela coisa muito pegada. Então vocês vão ver os conceitos de química. Hoje nós iremos falar também sobre os átomos. Então vocês vão ver o que é um átomo, o que é um próton, o que é um elétron, o que é um nêutron. Tá? Então vocês vão ver quando se tem um átomo, um conjunto de átomos, como ele é chamado. Vocês vão aprender também o que é representação dos elementos. Então é isso que nós iremos estar vendo na aula de hoje, tá ok? Então assim, serão 3 dias de aula seguida. Depois na outra semana também, 3 dias de aula seguida. E depois eu tenho que aplicar a prova, porque se eu não me engano, bioquímica e química são apenas 8 aulas. Então praticamente essas 2 semanas e mais 2 dias da próxima e mais 2 dias da terceira semana de aula. Tá? Então provavelmente a prova eu vou dar na penúltima aula, alguma coisa assim. Mas eu vou informar direitinho para vocês o dia da prova. Então, só para memorizar, durante essas 2 semanas nós não iremos ter aula presencial, só aula online, essas 2 semanas. No último dia de aula, nós iremos fazer o que? Aula de laboratório, beleza? Sempre todo mundo vai ter que estar paramentado para poder fazer a aula de laboratório, tá ok? E quem não tiver os produtos, não tiver jaleco, avental, eu vou ver se eu consigo. O jaleco está mais difícil, mas eu vejo o que eu consigo para vocês. E nesse dia que vocês quiserem, vocês podem tirar foto dos produtos que vocês irão fazer. Então, assim, vocês podem tirar foto do produto já pronto, ou vocês fazendo o produto. Um vai lá, tira, o outro vai fazendo. Não terá problema. A gente só tem que evitar o que? A contaminação. Então, por exemplo, quem está manipulando não vai poder estar mexendo com o celular, né? Então a gente vai fazer isso porque vocês irão levar esses produtos, tá ok? Então, gente, deu para entender o recadinho. Nós não iremos ter aula presencial, vamos ter aula de química durante 3 semanas. A última semana nós vamos fazer os produtos para podermos levar para casa, como álcool em gel, tá? Então, espero que vocês venham gostar da aula de química, espero poder passar o conhecimento. Aí vocês devem se perguntar, nossa professor, mas química aprender online vai ser, se eu já não aprendi química nem presencialmente, imagine online. Eu vou tentar passar esse conhecimento para vocês, tá ok? Então, gente, desde já eu agradeço a todos e bora para a aula. Bom, antes da gente começarmos, nós precisamos entender alguns conceitos de química.
além daqueles conceitos que eu passei para vocês nas aulas anteriores, existem alguns conceitos que a gente vai ver aqui, que depois quando a gente for ver os átomos, que é os próximos slides, que vai estar nos slides abaixo, a gente vai entender melhor, tá ok? Então, o primeiro conceito que nós temos que ver na química e ter na nossa cabeça é o conceito de, aqui saiu matéria, é matéria, tá? Então, o primeiro que a gente tem que ter na nossa cabeça é matéria. O que é a matéria? Então, a matéria a gente diz que é tudo aquilo que possui um volume e ocupa um espaço e contém uma massa. Então, se um dia na prova eu perguntar qual é o conceito de matéria na química, vocês vão ter que responder isso, que matéria é tudo aquilo que possui um volume e ocupa um espaço e também contém uma massa. Então, essa matéria, o que ela vai ser formada? Ela vai ser formada de átomos, né? Então, como a gente colocou aqui, matéria ela vai ser formada de átomos, correto? Bom, e o que é um átomo? Um átomo é tudo aquilo que é a menor partícula que a gente tem. Então, num átomo, a gente costuma encontrar o que no átomo? No átomo, ele vai ter um núcleo, né? Como vocês podem estar vendo aqui. Ele vai ter um núcleo e uma eletrosfera. E o que nós iremos ter nesse núcleo de átomo? Dentro do núcleo de átomo, a gente vamos ter prótons e nêutrons. Então, o que acontece? Se um dia eu perguntar na prova para vocês, dentro do núcleo de átomo, a gente encontra elétrons e prótons, elétrons e nêutrons, prótons e nêutrons, ou encontramos prótons, nêutrons e elétrons? Qual seria a resposta de vocês? Claro, na prova a gente encontra no núcleo de um átomo, a gente encontra o que? Prótons e nêutrons, beleza? Só que lembra que eu falei para vocês que o átomo ele é constituído de núcleo e eletrosfera, correto? E na eletrosfera, quem que a gente encontra? Na eletrosfera, a gente encontra os elétrons. Tá? Como o nome já diz, eletrosfera. A gente encontra elétrons. Só que o que acontece ainda além disso? No núcleo, como a gente estava vendo, a gente encontra prótons e nêutrons. O prótons, ele vai ter o que? Carga positiva. Tá? O nêutron, ele não terá carga. Então, o nêutron, ele é uma partícula sem carga. Tá ok? Já o elétron, ele tem o que? Carga negativa. Tá? Então, a mesma coisa. Se eu perguntar na prova qual que desses átomos, essas partículas tem carga positiva, é o próton. Se eu perguntar a carga negativa, vai ser o elétron. Então, aqui a gente tem um molde de como é um átomo, né? Então, dentro do átomo, a gente vai ter o que? O núcleo, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Não sei se dá para ver quando eu estou riscando aqui, ó. Deixa eu fazer uma flechinha. Nós iremos ter o núcleo, né? Esses em vermelhinho que estão com carga positiva, ele é o que? É um próton, um nêutron ou um elétron? Isso mesmo, ele é um próton. E esse próton ele está localizado aonde no átomo? Dentro do núcleo ou na eletrosfera? Isso mesmo, dentro do núcleo. E a gente também tem dentro do núcleo, como a gente falou, os nêutrons, né? Os nêutrons eles vão estar representados dentro do núcleo em verdinho. Vocês podem ver que os nêutrons ele não tem carga, tá? Enquanto os elétrons eles são encontrados aonde? Na eletrosfera. E eles têm carga o quê? Negativa. Então a representação de um átomo seria mais ou menos isso.
Então esses elétrons, como eles têm carga negativa, eles ficam rodeando por volta, né, dessas camadas. Então, esses conceitos deu para entender. Conceito de matéria é tudo aquilo que possui um volume e ocupa um espaço. Essa matéria, ela vai ter o quê? Ela tem que conter uma massa. Essa matéria ela é formada pelo quê? Por átomos, correto? Dentro do átomo, a gente tem o núcleo, né? E dentro do núcleo, nós temos quem? Os prótons e os elétrons. Quem tem carga positiva? O próton ou... Desculpa. Dentro do núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Eu tinha falado errado. Dentro do núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Quem tem carga positiva dentro do núcleo? Os prótons ou os nêutrons? Correto, os prótons. Os prótons eles têm carga positiva. Os nêutrons não têm carga. Seguindo nesse raciocínio, ainda no átomo, a gente tem o que? A eletrosfera. Correto? Dentro, em volta da eletrosfera, a gente tem o que? Os elétrons. Os elétrons, eles são carga negativa ou são carga positiva? O que vocês acham? Isso mesmo. Os elétrons, eles são carga negativa. Então, esse conceito vocês conseguiram entender. Beleza? Vamos para o próximo slide para a gente pegar mais um pouco desses conceitos. Átomos e conjunto de átomos. Então, toda vez que a gente ouvir falar nessa parte de átomo, toda vez que a molécula estiver sozinha, a gente vai chamar ela de átomo, que nem aqui, ó. A gente tem o quê? Uma molécula de hidrogênio sozinha. Então, vai ser o quê? Um átomo de hidrogênio. Aqui, nós temos uma molécula de oxigênio. Então, a gente vai chamar de átomo de oxigênio. Então, toda vez que vocês tiverem uma molécula sozinha, ela vai ser chamada de átomo. Correto? Quando a gente tem um conjunto de átomos, já muda o nome. Então, um conjunto de átomos, ele não vai mais ser chamado de átomo. A partir do momento que você tem um conjunto de átomos, ele agora vai se chamar molécula. Como exemplo, a gente pode ver o H2O. Aqui saiu junto, tá, gente? Que no computador é mais difícil. Então, a molécula de água, a molécula da água, H2O. Quando se vê em H2O, o que acontece? Se você fosse separar isso aqui, você teria o quê? 2 átomos de hidrogênio, separando, tá? E um átomo de oxigênio, correto? Se eu perguntasse aqui para vocês, quantos átomos nós temos na molécula da água? O que vocês me responderiam? Nós teríamos 3 átomos. Então, numa molécula de água, nós teríamos 3 átomos. Toda vez que vocês verem esse número aqui, esse número ele vai indicar que é um índice. Como assim, professor, um índice? O que ele vai fazer? Ele vai indicar quantas moléculas eu tenho, quantos átomos eu tenho daquele componente naquela molécula, tá? Então, quando vocês verem assim, ele é um índice. Ele vai indicar quantos átomos você tem naquela molécula. Exemplo aqui, a gente viu que é o H2O.
Então está falando que a gente tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Tá? Se eu separar e perguntar para vocês quantos átomos tem na molécula de água, vocês vão falar que tem quantos átomos? 3. Então, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Vou dar um exercício aqui para vocês, ver se vocês entenderam. Vamos lá. Quantos átomos eu vou ter na molécula de dióxido de carbono? Então, quero que vocês façam aí. Vocês pausam o vídeo e vocês me digam. Quantos átomos vocês irão ter na molécula de dióxido de carbono? Posso fazer aqui? Vocês conseguiram fazer? Então, você teria um átomo de carbono mais 2 átomos de quê? De oxigênio. Totalizando 3 átomos, tá? Totalizando 3 átomos, tá? Então vamos lá. Quando essa molécula está sozinha, ela é átomo. Quando esse átomo ele forma um conjunto de átomos, ele vai dar forma e origem ao quê? A uma molécula. Mas o que acontece? A gente sempre tem que ter um cuidado na hora dos gases nobres. Porque os gases nobres eles sempre vão ser representados por quê? Por 2 moléculas, né? Então, um átomo de gases nobres ele vai ser representado pelo quê? No caso aqui a gente tem o hélio. Ele vai ser representado por He. Então, ele em si só, ele já é um átomo. Não é porque ele está com H e com E que ele vai ser uma molécula, tá? Lembrando, um exemplo desses aí que a gente tem os dois juntos é os gases nobres. Vocês podem ver que na tabela periódica dos gases nobres, eles sempre vão ter representado por 2 letras. Tá? Então, essa é uma exceção, é aquele ditado. Toda regra tem uma exceção. Deu para entender essa parte? Então, quando está sozinho, ele é chamado de átomo. Quando está em conjunto, vira molécula. Mas nem toda molécula será o que? Quando está sozinho, será um átomo. Exemplo, os gases nobres. Os gases nobres eles são formados por 2 letras. Tá? Prestem sempre atenção nisso. Ok? Deu para entender essa parte? Átomos e conjuntos de átomo. Átomo, quando está sozinho, exceto os gases nobres, porque os gases nobres eles são representados por 2 letras. Beleza? O átomo, quando ele está em conjunto, ele, a partir daí ele já não vira mais átomo. Ele vira o quê? Uma molécula. Deu para entender essa parte? Então vamos para a próxima. Bom, agora nós iremos falar sobre a representação dos elementos. Toda vez que nós vemos na tabela periódica, nós vemos o que? Um símbolo, né? Que aquele símbolo nada mais é que um símbolo químico. E nós vemos o que? Vemos sempre um número, né? Na verdade, 2 números. Um número, aqui como a gente pode ver, um número de massa e um número atômico. Esse número de massa vai ser sempre representado pelo A, como a gente está vendo aqui, ó, do ladinho. Então, se você colocar um A, quer dizer o quê? Um número de massa. Se você tem lá um Z, ele vai representar um número atômico. Então, suponhamos aí, eu quero que vocês identifiquem
do carbono aqui embaixo, eu quero que vocês identifiquem o Z e quero que vocês identifiquem o A. Qual que é o Z e qual que é o A do carbono abaixo? Lembrando que o Z ele representa o quê? O número atômico. E o A ele representa o número de massa. Vamos lá. Qual que é o número de massa desse carbono? O número de massa desse carbono vai ser 14. E o número atômico desse carbono? O número atômico do carbono vai ser 6. Bom, o que mais que a gente precisa ver aqui? Toda vez que a gente vê isso, o número atômico ele sempre vai ser a identidade do elemento químico. Então, lembrando, o número atômico ele vai corresponder à identidade daquele elemento químico. Então, você nunca vai encontrar um número atômico, suponhamos aí, por exemplo, aqui você está vendo carbono 6. Se o número atômico dele já for 7, ele já não é mais o carbono, né? Ele vai ser um outro composto, um outro elemento químico. Se o número atômico, suponhamos aí, for 8, ele também já não é mais carbono, ele é outro elemento químico. Deu para entender? Então, o número atômico ele funciona como se fosse uma identidade do elemento químico. E através do número atômico, o que é que acontece? O número atômico ele sempre vai ser igual à quantidade de prótons. Então, se você tem 6 números, aqui no carbono você tem 6 números atômicos, você vai ter quantos prótons nesse elemento químico? Próton ele é representado pelo P. Então, a quantidade de prótons que você irá ter nesse elemento químico também será 6. Tá? Então, tanto o próton quanto o número atômico, ele sempre vai ser o quê? A identidade do elemento químico. Tá? Então, se, por exemplo, eu der lá para você, vamos procurar na tabela um número atômico 8. Quem que é o elemento químico do número 8? Um exemplo. Vou dar um tempo para vocês procurarem aí na tabela periódica. Qual que é o composto, qual que é o elemento químico da tabela periódica número 8? Pausa o vídeo, vou dar um tempo para vocês procurarem. Acharam? E aí, qual que é? O 8 seria qual? O oxigênio, tá? Então, se eu desse para vocês lá, procure o número atômico ou o número de prótons, 6. Vocês iam procurar na tabela periódica, o número atômico seria qual? Isso mesmo. O número atômico do carbono seria um exemplo, tá? Como exemplo, seria o carbono. Se eu desse para vocês o número atômico 7, ele seria quem? O nitrogênio. Se eu desse o número atômico do carbono 9, quem vocês iam achar? O flúor. Mas o que acontece, gente? Às vezes vocês podem encontrar o número atômico em cima. Então, na tabela periódica, um exemplo. Às vezes o número atômico ele vai estar em cima. Aí você me fala, nossa, professor, e agora? Como que eu vou saber qual que é o número atômico e qual que é o número de massa? Um macete para vocês pegarem isso vai ser que o número atômico ele vai ser sempre menor que o número da massa. Então, nesse caso aqui, o flúor ele tem número atômico 9. O número da massa dele vai ser 18.
18,9. Aí você pode arredondar para 19, tem livros, tem tabela que vai estar arredondado para 19 tudo, tá? Então eu vou colocar aqui 19. Tá? Um exemplo, tá, gente? Então, o que que acontece? O número de massa, ele sempre vai ser maior que o número atômico. Então, isso aqui é uma forma, um macete para vocês decorarem também, tá? Deixa eu apagar esses outros aqui. Porque nem sempre o número atômico ele vai estar embaixo, mas ele pode estar em cima. Se vocês pegarem a maioria da tabela periódica, eles vão estar em cima também, mas tem outras que vão estar embaixo, beleza? Então, só mais um exemplinho para ver se vocês pegaram. Aqui a gente tem o alumínio, tá? A gente tem aqui, eu vou fazer para ver se vocês pegaram, 13. E temos embaixo, vou colocar 27, tá? Eu não lembro agora de cabeça. Não lembro se é 26, é alguma coisa, se é 27. Se eu perguntasse para vocês aqui, qual que é o Z e qual que é o A do composto alumínio? Lembrando que Z é o número atômico e A é o número da massa. Para vocês também decorarem, o número de massa ele sempre vai ser maior que o número atômico, tá? Então, no caso aqui do alumínio, o número de massa que é representado por A, ele seria o quê? O 19. E o Z, que é o número atômico, até eu já estava me confundindo, que é o número atômico, ele vai ser representado pelo 9. Tá? E se caso eu fosse pedir para vocês ainda um pouco mais, desculpa gente, eu estava fazendo do, perdão, eu estava fazendo do de cima, por isso que é bom às vezes apagar. Espero que não tenha dado nó na cabeça de vocês. Então a gente está fazendo, voltando à fita, tá? Bom, a gente está fazendo do alumínio, correto? Qual seria o Z do alumínio? O Z representa o quê? O número atômico. Qual seria o número atômico do alumínio? Lembrando que o número atômico ele é sempre menor que o número da massa. Então, nesse caso aqui, o número atômico do alumínio seria 13, né? E o número de massa do alumínio, que é representado por A, seria 27, tá? Aí, se eu não me engano, é 27 ou é 26, eu não lembro agora de cabeça, tá? E o número de prótons seria quanto? Seria 13. Porque o número de próton ele sempre vai corresponder ao número atômico. Tá? A mesma quantidade que tiver de número atômico será o número de prótons. Gente, deu para entender até agora a representação do átomo? Então o átomo ele é representado por um símbolo. Né? Esse símbolo ele vai ter o número de massa e o número atômico, que no caso aqui vai ser representado por Z. Tá ok? Então, deu para entender esses conceitos. Agora a gente vai passar um pouco mais para a matéria, que vai entrar também um pouco desses conceitos.